O programa Circulando está de volta hoje no consultório do pneumologista Dr. Lúcio Vilela, que hoje vai responder algumas dúvidas da população. Bronquite e asma é a mesma coisa? Na prática, sim, né? O que quer dizer, nas crianças a gente diz bronquite, mas o termo correto seria asma, que é esses sintomas que o paciente sente, que é falta de ar, tosse, peito chia e um abafamento no peito. Mas o termo correto seria asma. Mas o nome bronquite ficou e não tem como mais você tirar esse aí. É igual falar gripe, né? Gripe é uma coisa que é uma infecção causada pela influenza, que é um vírus. E existem os resfriados comuns, mas a gente fala gripe, tudo quanto é gripe, que é gripe. Você não tem como mais você mudar esses termos, né? Então o nome correto seria asma, né? Que é a tosse, a falta de ar, o peito chiar, o abafamento no peito. Normalmente em criança desencadeado por um quadro viral. Mas o termo bronquite ficou, e não tem como. A bronquite é uma doença diferente, que é a bronquite crônica, que é provocada pelo cigarro no adulto, que atualmente também esse termo está em desuso e a gente está usando mais o nome de doença pulmonar obstrutiva crônica. Doutor Lúcio, a pessoa nasce ou ela adquire asma? Bom, Jéssica, a gente nasce com a predisposição para ter asma. Agora, se você vai ter ou não, isso depende de vários fatores. São fatores ambientais, fatores genéticos, infecções. Se você tem alguma virose, por exemplo, ou não, você vai desencadear ou não ter asma. E a gente já nasce com aquela predisposição. A época que você vai ter, isso aí a gente não sabe. Você pode ter asma com 60, com 90 anos de idade. Normalmente a asma começa após os 6 meses. Tem crianças que adquirem uma infecção por um vírus, que é a bronquiolite. Esses pacientes têm uma predisposição maior de ter asma. Mas a asma é uma doença que está cada vez mais prevalente e se suspeita de fatores ambientais. Quer dizer, a gente antigamente tinha menos asma porque a gente tinha contato com mais antígenos. Ia pra fazenda, tomava leite de vaca, isso e aquilo. Hoje você não tem mais nada, tudo é industrializado, você não tem muito contato com antígenos. Então, assim, a predisposição hoje está maior de ter asma do que antigamente. Doutor Lúcio, quando a pessoa para de fumar, ela se recupera 100%? Bom, o senhor fez uma pergunta se quando para de fumar, o pulmão se recupera totalmente. Isso aí depende da quantidade de cigarro que você fumou na sua vida, do tempo de cigarro e da quantidade. E não existe uma quantidade segura de você fumar um maço por dia ou 10 cigarros por dia por tantos anos ou não. Não existe nenhuma segurança, cada pessoa é de um jeito. Vou te dizer assim, 10% das pessoas que fumam vão ter enfisema, por exemplo. Não é todo mundo, mas isso depende de cada pessoa. Então nós já tivemos pacientes, por exemplo, que parou de fumar, já tem mais de 20 anos que tiveram câncer de pulmão. Então assim, você não pode saber, não tem como você prever se você parar de fumar vai fazer mal, vai recuperar totalmente ou não. Isso depende de cada paciente, é de uma forma, cada paciente reage de um jeito. Mas todo mundo que para de fumar vai ter um benefício na sua vida, independente do tempo que fumou ou não. Se ele fumou 90 anos, se ele parar de fumar, mesmo assim ainda vai fazer bem para ele. Doutor Lúcio, tem como evitar as doenças respiratórias? Bom, Zé Carlos, algumas doenças respiratórias você tem como evitar, por exemplo, o enfisema e a bronquite crônica, que são a doença pulmonar obstrutiva crônica, você tem como evitar não fumando. Existe, por exemplo, vacinas contra a influenza, que você evita a gripe, que é essa vacina que o idoso toma e a criança. Essa é uma forma de evitar a influenza, que é a gripe mais letal. Existe a vacina contra uma pneumococcus, que você evita, por exemplo, pneumonia por pneumococcus, que é uma bactéria que causa mais problemas respiratórios. Agora, tem algumas coisas que você não tem como evitar, por exemplo, problema alérgico. Isso aí é uma coisa que é difícil, né? A não ser que você viva dentro de uma bolha e não tenha contato com nada, mas algumas coisas você tem como evitar e outras não. A maioria não tem como. Você tem um contato com o dia a dia, virose respiratória, o menino tá na creche, pega um resfriado, você não tem como evitar aquilo. Mas assim, algumas coisas nós conseguimos evitar. A prevenção maior contra a doença respiratória é evitar o cigarro.
Se você também tem alguma pergunta, participe enviando seu e-mail para o Dr. Lúcio Vilela pelo endereço programacirculandoituiutaba@gmail.com, que ela será respondida nos próximos episódios do programa. Couldn't drag me